E aí galera, meu nome é Natália, eu sou professora de literatura do curso Exatas e hoje a gente vai ver uma revisão básica para a prova de vocês no fim de semana. Primeiro, quero lembrar que vocês têm que ler aquelas obras que foram indicadas pelo CESP. Não leu? Não tem problema, dá uma olhada em resumos, analisa, não é o ideal, mas alguma coisa vocês têm que ver antes de chegar à prova. Por isso também que a gente está aqui hoje, vamos ver algumas dicas em relação às obras que vão ser cobradas. Para começar, vocês viram esse ano o romantismo, vão acompanhar comigo. O romantismo. As principais influências históricas são a Revolução Francesa, que gerou aqui também uma ideia da ascensão da burguesia, e no Brasil a independência em 1822. Isso gerou uma ideia, né? A independência gerou uma ideia de uma nacionalidade. Era preciso criar uma literatura nacional. Vamos ver as características gerais do romantismo. A gente vai ter o subjetivismo, essa ideia, gente, da expressão do egocentrismo e da emoção, da expressão do individual, da ideia de que o indivíduo, né, vai se manifestar e tornar-se o tema principal dessa produção. A liberdade, gente, tanto formal, na forma, quanto, enfim, a liberdade em relação ao vocabulário e tudo mais, tudo isso vai começar a ser empregado agora. A idealização e o exagero também são muito importantes, são características talvez das mais marcantes no romantismo. E aí a idealização vai se voltar no Brasil para a mulher, para o índio e para a natureza. Lembrando que, com essa ideia da nacionalidade, o índio e a natureza se tornam símbolos brasileiros. Por isso, tão legal, tão importante para eles retomarem essas figuras durante suas obras. O mal do século, né, aquela ideia que também envolve o pessimismo, são características, portanto, do romantismo. Assim, em 1836, né, a gente vai ter o início do romantismo e a gente vai ter manifestações em prosa e em poesia. A prosa, basicamente, se volta pela sua tipologia, seu gênero textual. A prosa urbana, né, que vai tratar basicamente do meio da cidade. A indianista e a histórica, que muitos se associam, tratam do índio e tem como pano de fundo a história do Brasil. E a regionalista e rural também se associam bastante com características de uma determinada região e também a escravidão, muito características, então, portanto, na prosa. Gente, os principais nomes a gente está vendo aí: Joaquim Manuel de Macedo, Manuel Antônio de Almeida, Bernardo Guimarães, Visconde de Taunaí, ou Tauné, né? José de Alencar, que seria o grande nome da prosa, escreveu algumas obras como Lucília, Diva e Senhora, que é a tríade, né, de perfis femininos do José de Alencar. Bom, gente, o romantismo na poesia tem gerações que coexistem, não necessariamente uma vem depois da outra de forma cronológica, tá? A primeira geração é marcada pelo nacionalismo e o indianismo, a idealização da nação, né, da nacionalidade, do índio e daquela ideia, né, do bom selvagem. Na segunda geração, a gente vai ter o mal do século, ela é chamada ultra-romântico-baroniana, que é essa influência de Lord Byron, né? A terceira geração, com Doreira, já se aproxima um pouquinho mais do realismo, embora ainda tenha muita emoção e subjetividade, mas já fala um pouco dos problemas sociais das situações no Brasil. Bom, os principais nomes, a primeira geração é Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães, lembrando que este aqui, ó, Gonçalves Dias, desculpem, é o que escreveu Juca Pirama, e Juca Pirama vai ser cobrado na prova de vocês, tá? A segunda geração, a gente vai ter Álvares de Azevedo, Junqueira Freire, Fagundes Varela e Casimiro de Abreu. E na terceira geração, o grande nome é Castro Alves, o poeta dos escravos. Bom, no realismo, no naturalismo, tá? A gente vai ter as principais influências históricas: a ascensão da burguesia, o republicanismo e o abolicionismo, o desenvolvimento técnico e científico. Esse daqui principalmente para influência do naturalismo, tá bom? A ascensão da burguesia vai trazer a burguesia ao foco temático do realismo principalmente, tá? Bom, algumas características aqui do realismo. O detalhismo, que na verdade está presente nos dois e que já estava presente no romantismo. Lembrem-se de que o romantismo tinha uma idealização da vida, enquanto o realismo vai tratar do real, daquilo que de fato acontece no dia a dia e como se vê o perfil da nossa sociedade na época. Portanto, a denúncia social é constante, o amor se torna mais real, não mais idealizado, assim como a mulher. E a crítica à burguesia também muito importante. No naturalismo, o detalhismo tem as influências das teorias científicas e filosóficas da época, como o determinismo, o evolucionismo e o positivismo.
A gente tem a ideia da zoomorfização, que é como a gente vai ter essa influência da relação do animal, né? Como ele fica sendo influenciado, o ser humano fica sendo influenciado pelas características do animal, a análise comportamental e a denúncia social também. Tá? Enquanto aqui a gente tem no realismo uma análise psicológica, principalmente no naturalismo uma análise comportamental. Bom, no realismo, o grande nome é o Machado de Assis, que tem 4 contos a serem cobrados no dia da prova, né? E no naturalismo, o Aloysio de Azevedo. Lembrando, gente, Machado de Assis é um nome importante para vocês e deve ser lembrado como aquele que vai caracterizar todo o realismo brasileiro. Ele vai tratar principalmente da burguesia e vai fazer o perfil psicológico dessas personagens, com ironias, enfim, a ironia fina, que é muito característica do Machado de Assis, intertextualidades e recursos como esse, tá bom? Então vamos acompanhando aqui. Machado de Assis, análise psicológica das personagens, já disse, e os grandes temas aí desses contos são a loucura, a normalidade e a anormalidade, o cientificismo, que é muito criticado, na verdade, é ironizado durante a obra O Alienista, né? Então essas 3 primeiras, o alienista, a fama, a aparência, a popularidade, a corrupção e o suborno, aqui conto de escola principalmente, tá bom? Aloysio de Azevedo, a gente vai ter aí o determinismo, a zoomorfização, o evolucionismo, que é a adaptação ao meio, e o Curtiço, que é o ponto central do enredo, né? O organismo vivo em relação à obra O Curtiço. Gente, o determinismo, lembrando, é preciso lembrar disso. O determinismo é aquela característica de que o meio, a raça e a época determinam o que o ser humano vai ser. A individualidade não existe, a subjetividade, a diferenciação individual não existe. Então o meio vai caracterizar aquilo que o ser humano vai ser. E é importante vocês lembrarem, portanto, da história do João Romão, durante o Curtiço, o Jerônimo, né, que é influenciado pelo meio, pela Rita Baiana. Lembre-se dessas personagens que são importantes, são vários personagens, mas lembre-se de que o Curtiço seria o ponto central dessa narrativa, tá bom? Então vamos continuar aqui. O parnasianismo e o simbolismo, para finalizar, portanto, nós vamos ter o parnasianismo com essa tríade parnasiana, Olavo Bilac, Raimundo Corrêa e Alberto de Oliveira. A rejeição à cópia e a denúncia social, né? Porque a cópia seria o realismo, né? E a denúncia social também presente no realismo e no naturalismo. A arte pela arte, a forma e a estética vão predominar sobre o tema, o retorno à antiguidade clássica, já que se relacionando um pouco com o arcadismo, e o vocabulário rebuscado, terminando o poema com a chave de ouro, o grande finale, né, do poema é a chave de ouro. No simbolismo, a gente vai ter as características aqui da espiritualidade, da musicalidade, das sensações e da metafísica. Afonso Guimarães e Cruz de Souza, principalmente Cruz de Souza, são relembrados nessas obras, tá bom? Então, gente, lembrando para vocês, é preciso saber as características do romantismo em relação ao realismo, como eles se diferenciam. Lembre-se do Juca Pirama, da história do guerreiro que é raptado pelos timbiras, né, da tribo Tupi. Tudo isso tem a ver também com o indianismo, o nacionalismo presentes no romantismo, tá? O realismo, é preciso lembrar que se tem um olhar principalmente para a burguesia, enquanto o naturalismo vai, principalmente no Curtiço, a gente vai ver aí uma série de classes sociais sendo abordadas, tá bom? Bom, essas foram minhas dicas, espero que vocês vão bem aí na prova e que vocês consigam o resultado esperado. Boa prova, até mais.